Deuteronômio, capítulo 3. Os israelitas derrotam o rei Og. Moisés continuou. Depois, fomos na direção do norte até a região de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu com o seu exército para lutar contra nós na cidade de Edrei. Mas o Senhor Deus me disse, não tenha medo, pois eu farei com que você derrote Og e o seu exército, e você vai tomar posse da terra dele. Você será vitorioso, como foi contra Seom, o rei dos amorreus, que morava em Esbom. O Senhor nosso Deus fez com que derrotássemos Og e todo o seu exército, e nós matamos todos, sem deixar ninguém vivo. Também conquistamos todas as cidades de Argob, a terra da região de Bazã, que pertencia a Og. Eram ao todo 60 cidades, todas elas protegidas por muralhas altas e com portões reforçados. Conquistamos também muitas cidades que não tinham muralhas. Nós as destruímos completamente e matamos todos os homens, mulheres e crianças, como tínhamos feito na guerra contra Seom, rei de Esbom. Mas ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades. Foi assim que conquistamos naquele tempo as terras daqueles 2 reis amorreus na região a leste do rio Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion e os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto e toda a região de Gileade e de Bazã, até as cidades de Salca e Edrei, na parte leste de Bazã. Og, rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamados Refaíns. A sua cama, feita de ferro, media 4 metros de comprimento por 1,80 metro de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. As tribos israelitas a leste do Jordão. Moisés continuou. Depois que tomamos posse da região a leste do rio Jordão, dei às tribos de Ruben e de Gade a região que fica ao norte de Aroer, na beira do vale do rio Arnon, e também metade da região montanhosa de Gileade, com as cidades dali. E para uma metade da tribo de Manassés, dei o resto de Gileade e toda a região de Bazã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, que era descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, isto é, Bazã, até a fronteira com Jesur e Maacá. Ele pôs o seu nome nas cidades dali e até hoje elas são conhecidas como as cidades de Jair. Eu dei a região de Gileade ao grupo de famílias de Maquir, e para as tribos de Ruben e de Gade dei o território que vai desde a região de Gileade, na direção do sul, até o vale do rio Arnon. A divisa fica no meio do vale. Para o norte, as suas terras vão até o rio Jaboque, que fica na fronteira com a terra dos Amonitas. Para o oeste, o seu território vai até o rio Jordão, desde o lago da Galileia, no norte, até o Mar Morto, no sul, e até o pé do monte Pisga, no leste. Foi nessa ocasião que dei às tribos de Ruben e de Gade e à metade leste da tribo de Manassés a seguinte ordem. O Senhor nosso Deus lhes deu essas terras a leste do rio Jordão, e vocês tomaram posse delas. Agora que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio Jordão na frente dos seus patrícios, para ajudá-los a tomar posse das terras deles. Mas as mulheres, as crianças e o gado, e eu sei que vocês têm muito gado, ficarão aqui nas cidades que já dei a vocês. Ajudem os seus patrícios até que eles acabem de tomar posse das terras que o Senhor, nosso Deus, está dando a eles a oeste do rio Jordão e até que estejam morando ali em paz, como vocês estão nas suas terras. Aí vocês poderão voltar e morar na terra que eu lhes dei aqui, a leste do Jordão. Também falei com Josué e disse, você viu o que o Senhor Deus fez com aqueles 2 reis, Seom e Og? Pois é isso mesmo o que ele fará com os reis de todas as terras que vocês vão invadir. Não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, combaterá por vocês. Deus não deixará Moisés entrar em Canaã. Nessa ocasião eu também orei a Deus, o Senhor, dizendo, ó Senhor, meu Deus, eu sei que começaste a mostrar a tua grandeza e o teu poder a mim, teu servo, pois não existe outro Deus no céu ou na terra que possa fazer coisas tão grandes e maravilhosas como tu tens feito. Peço-te, pois, que me deixes atravessar o rio Jordão e ver a boa terra que fica no outro lado, a bela região montanhosa e os montes Líbanos. Mas por causa de vocês, o Senhor estava irado comigo e não atendeu ao meu pedido. Pelo contrário, ele disse, chega, não fale mais nisso. Suba ao monte Pisga e lá de cima olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Olhe bem toda a terra, pois você não vai atravessar o rio Jordão. Dê conselhos a Josué, anime-o e encoraje-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista desta terra que você está vendo. Então, paramos no vale que fica perto da cidade de Bet-peor. Salmo 85. Prosperidade e justiça. Salmo do grupo de Corá, ao regente do coro. Ó Senhor Deus, tu tens sido bom para a tua terra. Fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do teu povo e não olhaste para suas maldades. Acalmaste todo o teu furor e deixaste de lado o fogo da tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador, e não continues aborrecido com o teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor, e dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, ele promete paz.
se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom e a nossa terra produzirá suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para ele. Isaías, capítulo 31. O Egito não pode ajudar. Ai dos que vão para o Egito procurando ajuda. Eles confiam num povo que tem muitos cavalos e carros de guerra, num país que tem cavaleiros valentes, mas não confiam no santo Deus de Israel. Não pedem ajuda ao Senhor. Porém, o Senhor é sábio e sabe fazer com que a desgraça venha. Ele sempre cumpre o que promete. Por isso, ele ficará contra os que praticam o mal, contra todos os que ajudam as pessoas perversas. Os egípcios não são deuses, eles são apenas seres humanos, e os seus cavalos são apenas animais mortais, não são espíritos imortais. E quando o Senhor levantar a mão para castigá-los, todos cairão mortos de uma só vez, tanto o Egito, a nação forte, como Judá, a nação fraca. Deus protegerá Jerusalém. O Senhor Deus falou comigo e disse: um leão que pega e mata uma ovelha não se assusta, nem foge quando os pastores vêm gritando, mesmo que sejam muitos e gritem bem alto. Assim também eu, o Senhor Todo-Poderoso, não me assustarei quando descer para lutar no Monte Sião. Como uma ave fica voando por cima do seu ninho para protegê-lo, assim eu, o Senhor Todo-Poderoso, protegerei Jerusalém. Eu salvarei a cidade e livrarei o meu povo. Povo de Israel, vocês se afastaram para longe de Deus, mas agora arrependam-se e voltem para Ele. Naquele dia, todos vocês jogarão fora as suas imagens, revestidas de prata e de ouro, que só servem para fazer vocês pecarem. O Senhor diz: uma espada derrotará os assírios, uma espada os matará, mas não será a espada de um ser humano. Eles fugirão da batalha e os seus jovens serão feitos escravos. O rei fugirá apavorado e os oficiais, cheios de medo, abandonarão as suas bandeiras. Assim fala o Senhor, que em Jerusalém tem o seu altar, onde sacrifícios são queimados. Apocalipse, capítulo 1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro, e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Saudação às 7 igrejas. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Uma visão de Cristo. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. No dia do Senhor, fui dominado pelo Espírito Santo e ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me disse: escreva num livro o que você vai ver e mande esse livro às igrejas que estão nestas 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu virei para ver quem falava comigo e vi 7 candelabros de ouro. No meio deles estava um ser parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro em volta do peito. Os seus cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como o fogo. Os seus pés brilhavam como o bronze refinado na fornalha e depois polido, e a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas.